Como manter a calma e alcançar o sucesso? Estoicismo. Você já se perguntou por que algumas pessoas permanecem serenas mesmo quando tudo desmorona ao redor? Não é que elas não sintam. Elas apenas aprenderam a não reagir como o resto do mundo. Enquanto a maioria entra em pânico, elas respiram. Enquanto os outros desabam, elas se erguem com silêncio e decisão. Mas o que há por trás dessa força invisível? Você pode até chamar de autocontrole, foco ou frieza emocional. Mas os antigos chamavam isso de virtude. E esse é o ponto de partida de tudo que você busca: clareza, força interior e sucesso real. A verdadeira batalha nunca foi contra o mundo, foi contra você mesmo. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Compreenda isso e encontrará força. Marco Aurélio. Se você está aqui esperando mais um vídeo motivacional sobre pense positivo ou acredite em si mesmo, pare agora. Este vídeo não foi feito para te entreter. Foi feito para te lembrar daquilo que você esqueceu, ou talvez nunca tenha aprendido, que a calma não é a ausência de caos. É a sua postura diante do caos, que sucesso não é recompensa, é consequência, e que a sua mente, do jeito que está agora, pode estar te levando exatamente na direção oposta daquilo que você mais deseja. Você quer vencer, mudar, evoluir? Então você precisa entender o que está travando sua energia, as reações automáticas, o ruído interno, o medo da crítica, o impulso de agradar todo mundo e a ânsia por controle sobre o que é incontrolável. A filosofia estoica não é um conjunto de frases bonitas, é uma tecnologia interna, um manual de guerra, uma armadura mental feita para resistir ao peso do mundo moderno. Neste vídeo, você não vai encontrar respostas fáceis, vai encontrar um espelho. E talvez, pela primeira vez, vai se encarar com honestidade e escolher reagir diferente. Vamos explorar não só o que é a calma, mas o que ela representa como chave para o domínio emocional, a clareza de ação e o sucesso com propósito. Vamos desconstruir os mitos sobre ser forte, ter sucesso e ser feliz, para construir algo mais sólido, mais verdadeiro, mais seu. A partir de agora, você não está apenas assistindo, você está sendo chamado. Agora que você aceitou olhar para dentro com seriedade, precisamos começar pela raiz da ilusão, a mentira moderna que confunde calma com fraqueza e que está sabotando sua evolução sem que você perceba. A verdade não contada sobre calma. Você parece calmo demais. Não se importa? Já ouviu isso? Como se a calma fosse desinteresse, como se o silêncio fosse omissão. Vivemos numa cultura que glorifica a reatividade. Quem responde mais rápido é mais inteligente. Quem se estressa é mais comprometido. Quem explode é mais real. Mas e se tudo isso fosse só sinal de descontrole disfarçado de intensidade? A verdade não contada sobre a calma é que ela não é passividade. É força em repouso. Não é um estado de quem se esconde, é o território de quem se domina. O que a maioria chama de frieza, o estoico chama de clareza. A falsa crença, se eu não reagir, estou sendo fraco. Essa é a armadilha. A pessoa se sente desrespeitada e precisa provar valor. Sente-se criticada e precisa contra-atacar. Se frustra e precisa gritar, postar, mostrar indignação. Mas quanto mais você reage, menos você escolhe. Você se torna apenas uma extensão das circunstâncias. Seu estado emocional depende do trânsito, do algoritmo, do humor alheio. A calma não é ausência de emoção, é domínio sobre sua forma. Sêneca, adaptado. A neurociência moderna confirma isso. O cérebro reativo vive dominado pela amígdala, a parte responsável por respostas automáticas de luta ou fuga. A pessoa ansiosa, irritada ou em pânico não pensa melhor.
ela apenas sobrevive. Já a calma ativa outra área, o córtex pré-frontal. É ali que mora o raciocínio lógico, o planejamento e a tomada de decisão consciente. Ou seja, quem cultiva a calma pensa melhor, age melhor, reage menos e, por isso, colhe mais resultado. Mas atenção, isso não se trata de reprimir emoções. O estoico não foge da raiva, da tristeza, do medo. Ele sente, mas não se rende. Ele usa essas emoções como combustível para decisões alinhadas com seus princípios. Calma é estratégia. Imagine um guerreiro no meio da batalha. Ele está cercado. Todos gritam. O sangue ferve, mas ele está parado, observando, calculando, não por medo, mas porque ele sabe que, se mover pela emoção, será morto. É assim com você todos os dias, só que a batalha é mental. Você é atacado por notificações, opiniões, comparações, prazos, julgamentos, pressões invisíveis. E cada vez que reage sem consciência, você se afasta da sua integridade. O que o estoicismo ensina é simples e brutal. Se você não domina a si mesmo, será dominado por qualquer coisa. O mundo moderno alimenta sua ansiedade. As redes sociais foram construídas para estimular dopamina imediata. Likes, curtidas, validação, urgência. Tudo isso te faz depender da velocidade. Mas a vida real não funciona assim. Relacionamentos, saúde, propósito, paz interior, tudo isso exige tempo, profundidade e resiliência. O problema é que ninguém te ensinou a desacelerar por dentro. Quanto mais barulho por fora, mais silêncio se exige por dentro. Releitura de Epicteto. E esse silêncio não é vazio, ele é presença. Ele é atenção total ao que importa. É a firmeza de quem sabe o que está fazendo, mesmo que o mundo não entenda. Ser calmo é ser perigoso, porque você se torna imprevisível. Você não explode. Você observa. Você não implora. Você decide. Você não reage. Você escolhe o momento certo para agir. A calma te transforma numa fortaleza. Não porque você se blinda de tudo, mas porque nada mais te arrasta à força. A pessoa comum reage a tudo: crítica, atraso, ofensa, expectativa. O estoico apenas analisa: isso está sob meu controle? Se sim, age com firmeza. Se não, aceita com grandeza. É uma elegância de espírito que poucos entendem, mas todos sentem. Você quer vencer? Aprenda a esperar. O sucesso não vem para quem corre mais. Vem para quem sabe esperar pelo momento certo de agir, com firmeza, serenidade e precisão. A calma é o que separa o profissional do amador, o sábio do impulsivo, o líder do seguidor. Você quer transformar sua vida? Comece pela raiz. Cultive a calma como um guerreiro afia sua espada. Todos os dias, em silêncio, até que ela esteja pronta para cortar o que não serve. Agora que você entendeu o que a calma realmente representa, é hora de ir mais fundo, porque a origem do caos não está nos eventos, está na forma como sua mente processa o mundo. No próximo capítulo, vamos abrir essa caixa e descobrir o que você anda colocando dentro dela, a caixa invisível da mente. Sua mente é como uma caixa. Tudo o que você pensa, sente e decide nasce do que você coloca dentro dela. Mas aqui está a armadilha. Você vive colocando coisas dentro sem perceber, padrões, medos, palavras de terceiros, traumas antigos, e sem notar, começa a viver dentro de um sistema que você mesmo não criou. A maioria das pessoas não age a partir da realidade. Elas agem a partir da interpretação que fizeram dela. E essa interpretação vem da programação. Aquilo que você absorveu, muitas vezes sem querer, sem filtro, sem consciência. Não são os fatos que nos perturbam, mas os juízos que fazemos sobre eles. Epicteto. Essa frase não é só bonita, ela é perigosa.
Porque se for verdade, e ela é, então o seu sofrimento pode estar vindo da forma como você pensa, não daquilo que realmente está acontecendo. A mente como filtro invisível. Imagine colocar óculos com lentes vermelhas. Você olharia o mundo e pensaria: tudo está vermelho. Mas o mundo não mudou. Só seu filtro mudou. Agora troque a lente vermelha por eu não sou bom o suficiente, ou ninguém me respeita, ou eu preciso provar meu valor o tempo todo. É assim que a mente age. Ela filtra. E o problema é que você acredita no filtro, como se ele fosse verdade absoluta. A filosofia estoica nos alerta para isso o tempo todo. Você não vê a realidade, você vê a sua versão dela. E se você não confronta essa versão, ela te controla. A caixa é preenchida todos os dias. Cada pensamento não filtrado que você aceita, cada comparação que você faz, cada expectativa que você nutre, tudo isso entra na sua caixa mental. E o que entra começa a se multiplicar. Você vê alguém tendo sucesso, pensa, estou atrasado. Você vê uma crítica, pensa, sou um fracasso. Você ouve um não, pensa, não sou capaz. Nada disso é fato. Mas ao repetir esses pensamentos, você os transforma em padrão. E padrões moldam comportamento. O exercício, a frase filtro. Agora vem a prática. Toda vez que algo te afetar, te tirar do eixo ou te gerar tensão, pergunte: qual julgamento estou fazendo agora? E ele é verdade ou apenas hábito? Essa pergunta é como um raio-x. Ela revela o filtro escondido. E ao fazer isso repetidamente, você começa a desacostumar o cérebro a reagir automaticamente. Esse é o primeiro passo para uma mente livre. Questionar o que ela própria está produzindo. A neurociência por trás da metáfora. Pesquisas em psicologia cognitiva mostram que pensamentos disfuncionais, ou seja, distorcidos, geram circuitos cerebrais que se repetem com cada vez menos resistência. O que isso quer dizer? Que quanto mais você pensa de forma negativa ou ansiosa, mais fácil se torna continuar pensando assim. Seu cérebro literalmente constrói atalhos para chegar àquele padrão de julgamento. Mas aqui está o ponto de virada. Você também pode construir o caminho inverso. Cada vez que você aplica a frase filtro, interrompe o atalho automático. Você ensina seu cérebro a pensar diferente, a responder com calma em vez de impulso, com clareza em vez de ansiedade. É um trabalho. Mas é o único tipo de trabalho que liberta. O que você está colocando na sua caixa? Pare por um instante. Reflita com seriedade. O que você está absorvendo, escutando, acreditando diariamente que não serve mais? Você se alimenta de comparações? Anda rodeado de críticas e ironias? Repete histórias internas de fracasso ou rejeição? Sua mente é solo fértil. Tudo o que você planta nela, cresce. E é isso que determina se você terá uma vida de calma e direção, ou de reatividade e frustração. O estoico moderno é um curador do que entra. Ele não aceita qualquer pensamento. Ele questiona, ele organiza, ele elimina o inútil e reforça o que fortalece. O pensamento do estoico não é frio, é estratégico. Ele não pensa menos. Ele pensa melhor. A mente estoica é como uma biblioteca com um bibliotecário rigoroso. Nada entra sem passar por filtro. Tudo tem um propósito. E o que não serve é descartado com firmeza. Você quer mudar sua vida? Comece mudando as ideias que alimenta. Não adianta querer paz se você consome caos. Não adianta buscar foco se sua mente vive distraída. Não adianta querer força se você repete pensamentos que te enfraquecem. Agora que você viu como a mente distorce a realidade, é hora de ir ainda mais fundo, porque não basta filtrar o que entra na caixa.
Você precisa também entender como essa caixa cria a sua versão do mundo e como você pode reprogramá-la com lógica, força e sabedoria. No próximo capítulo, você vai conhecer o código estoico da realidade e ele pode mudar tudo. O código estoico da realidade: você não controla o mundo, mas controla a forma como o interpreta e como age diante dele. Isso não é resignação, é um código de força. O estoicismo não se baseia em fuga da realidade. Ele se baseia em ver a realidade como ela é, sem ilusão, sem drama, sem exagero. Só que isso não é natural. A mente humana, por padrão, distorce. Ela amplia ameaças, cria expectativas irreais. Ela dramatiza o que é neutro e ignora o que é essencial. E por isso a filosofia estoica é um antídoto. Ela oferece uma estrutura clara para reconectar você com a realidade sem contaminação emocional desnecessária. Esse é o código estoico da realidade. A dicotomia do controle, reprogramada. Você já ouviu a clássica ideia estoica? Há coisas que estão sob seu controle e outras que não estão. Mas aqui vai uma versão atualizada. Você não é responsável pelo que acontece, mas é 100% responsável pela forma como interpreta e pelo que faz a partir disso. Esse é o núcleo do código. Não se trata de aceitar tudo passivamente, mas de redirecionar sua energia para onde ela realmente produz transformação. Exemplo: você não controla a economia, mas controla seus hábitos. Você não controla o comportamento dos outros, mas controla sua reação. Você não controla o passado, mas controla o que faz com ele agora. A mente estoica deixa de lutar contra o inevitável e se volta ao possível com disciplina e coragem. O erro moderno: confundir controle com obsessão. Muita gente pensa que controle é sobre dominar tudo, microgerenciar, prever, planejar cada detalhe. Mas isso é ansiedade disfarçada, é o medo travestido de produtividade. O verdadeiro controle é interno, é sobre manter firmeza mesmo quando nada lá fora obedece seus planos. Quando você aprende esse código, algo muda dentro de você. Você para de resistir à vida e começa a fluir com ela. Não com fraqueza, mas com inteligência. A neurociência do foco no essencial. Estudos em neurociência mostram que seu cérebro tem capacidade limitada de processamento consciente. Ou seja, tudo aquilo que você tenta controlar sem necessidade rouba energia cognitiva de onde ela realmente faz falta. Por isso, viver tentando controlar o incontrolável, pessoas, prazos, opiniões, eventos, gera fadiga mental e emocional crônica. O estoicismo é uma forma de higiene mental. É como limpar a tela suja antes de ver a imagem com nitidez. Você começa a enxergar o que realmente importa e deixa de gastar energia onde não há retorno. O código em ação. 3 perguntas para aplicar diariamente. 1. Isso está sob meu controle? O sim, haja com excelência. O não, aceite com elegância. 2. O que minha reação atual diz sobre mim? O é baseada em princípio ou em impulso? 3. Qual seria a resposta mais digna da pessoa que quero me tornar? Essa pergunta reconstrói sua identidade pelo comportamento. Essas 3 perguntas são como linhas de código que reprogramam sua mente. Elas substituem o modo automático por ação consciente baseada em valores. A mente estoica como um sistema operacional. Pense na sua mente como um sistema. Ela executa comandos. O problema é que, muitas vezes, esses comandos são herdados. Medo de falhar, desejo de aprovação, urgência por resultado, apego à imagem. O código estoico limpa o sistema. Ele atualiza os comandos. Não controle tudo, vira controle sua resposta. Tudo me afeta, vira nada me atinge sem minha permissão. Eu preciso de estabilidade, vira eu crio estabilidade interna.
É uma mudança de linguagem mental. E linguagem muda percepção. Percepção muda comportamento. Comportamento muda destino. Aplicação no mundo real. Um microcenário. Imagine o seguinte: você está atrasado. O trânsito trava. Seu chefe manda mensagem pressionando. Você tem duas opções. 1. Se render à narrativa comum. Nada dá certo. Isso vai arruinar meu dia. 2. Aplicar o código estoico. O trânsito está fora do meu controle, mas a forma como chego ao trabalho ainda depende de mim. Não no tempo, mas na postura. Essa troca de interpretação muda a química do cérebro. Menos cortisol, mais oxigenação, você age melhor. E no final, é isso que conta. A realidade é neutra, você é quem colore. Isso é duro de aceitar, mas a realidade, nua e crua, não tem cor emocional. Ela é. Somos nós que pintamos com medo, raiva, expectativa ou calma, firmeza e clareza. Se o mal está na sua mente, não no evento, então você pode eliminá-lo com um pensamento. Marco Aurélio. Esse é o código. Não é negar o que acontece, é resignificar com lucidez. Não é engolir tudo calado, é escolher quando e como agir, de forma coerente com quem você escolheu ser. Agora que você entendeu como funciona o código estoico da realidade, é hora de aplicar essa mentalidade a uma das maiores fontes de ilusão e sofrimento moderno: o sucesso. O que é, de fato, ter sucesso? E por que tantos fracassam ao tentar alcançá-lo? No próximo capítulo, vamos destruir a imagem falsa do sucesso e construir uma visão estoica que pode mudar sua vida. Sucesso é a nova definição. O que é sucesso? Pergunta simples, mas observe o que vem à sua mente: status, dinheiro, reconhecimento, liberdade ou apenas paz. Desde cedo você foi condicionado a associar sucesso com conquista externa. Notas altas, faculdades, carreira, imóveis, seguidores, riqueza. Mas, se sucesso fosse isso, por que tanta gente rica, famosa e aplaudida termina quebrada por dentro? É porque sucesso, na forma como a maioria define, é uma armadilha. O paradoxo estoico do sucesso. Para o estoicismo, sucesso não é uma meta, é um efeito colateral. A felicidade e a liberdade começam com a clara compreensão de um princípio. Algumas coisas estão sob seu controle, outras não. Epicteto. Se a sua ideia de sucesso depende de fatores que você não controla, a resposta dos outros, o mercado, o número de curtidas, o prestígio, então você entregou sua paz como refém. Isso não é liberdade, é servidão disfarçada de ambição. A redefinição brutal. Aqui está a nova definição de sucesso, baseada na filosofia estoica e validada pela psicologia contemporânea. Sucesso é coerência entre intenção, ação e valor. Nada além disso. Não é quanto você tem, é o quanto sua vida externa reflete sua verdade interna. Uma pessoa pode ganhar pouco, mas estar vivendo sua missão com integridade, presença e paz de espírito. Outra pode ganhar milhões, mas viver ansiosa, culpada, vazia, porque cada decisão que toma viola seu próprio princípio. Quem é mais bem-sucedido? O mito da motivação constante. Outro erro moderno é acreditar que o sucesso exige estar sempre motivado, sempre para cima, sempre animado. Mas os estoicos sabiam. A motivação é instável. A disciplina é firme. O verdadeiro sucesso vem de pequenas escolhas alinhadas, feitas repetidamente, mesmo quando ninguém está vendo. Isso é algo que a ciência do comportamento também confirma. A sensação de progresso e bem-estar duradouro não vem de grandes picos, mas de micro-vitórias diárias que reforçam identidade e direção. O sucesso silencioso. O sucesso estoico não grita. Ele não precisa provar nada. Ele é discreto, estável, interno.
É a paz de dormir com a consciência tranquila. É a coragem de tomar decisões difíceis, porque elas são corretas e não convenientes. É a capacidade de dizer não sem medo de rejeição. É saber o que você quer e ter clareza do que está disposto a sacrificar por isso. Não é sobre ter tudo, é sobre ter o essencial bem alinhado, os sintomas do sucesso mal definido. Você vive buscando mais, mas sem saber o que realmente quer. Você se compara com os outros o tempo todo. Você sente culpa quando descansa, porque acha que deveria estar produzindo. Você busca reconhecimento externo como validação de valor interno. Esses são sintomas de uma ideia de sucesso baseada em aprovação, não em verdade. A mente estoica pergunta: esse sucesso que você busca é seu mesmo ou foi colocado aí por alguém? Você deseja esse caminho ou foi programado a desejá-lo? Reconstruindo o seu modelo. Para realinhar sua visão de sucesso, você precisa de 3 elementos. 1. Princípios. O que é inegociável para você. O ES. Liberdade, justiça, foco, família, contribuição. 2. Processo. O como sua rotina reflete esses princípios. O ações pequenas, frequentes, conscientes. 3. Propósito. O a quem ou ao que você serve com o que faz. Quando esses 3 se alinham, princípio, processo e propósito, o sucesso é inevitável. Não porque é grandioso, mas porque é real. Um exemplo real. Pense em alguém que cuida de uma biblioteca numa comunidade esquecida. Pouco salário, 0 glamour, nenhum post viral. Mas essa pessoa lê, ensina crianças, protege o conhecimento, age com dignidade. Todos os dias, ela planta algo que reflete quem ela é por dentro. Ela está em paz, ela está alinhada, ela está vencendo, ainda que o mundo não a veja. Esse é o sucesso que ninguém te ensinou a desejar. Mas é o único que vale a pena. Agora que você reconstruiu a ideia de sucesso pela lente da coerência e do valor, é hora de aprender a sustentar esse estado. Porque não basta entender. É preciso agir com clareza, mesmo em dias difíceis. E para isso, você precisa de uma ferramenta invisível, a matemática da calma. Vamos construir essa fórmula no próximo capítulo. A matemática da calma. Por que algumas pessoas mantêm a calma mesmo sob pressão extrema, enquanto outras desabam por um detalhe mínimo? Não é genética, não é sorte, é estrutura mental. Você pode aprender a fazer isso, mas precisa entender a fórmula oculta por trás da reação humana, a equação invisível. Toda emoção é o resultado de uma equação interna. Mesmo que você não perceba, ela está sempre rodando no fundo da sua mente. Situação, plus, julgamento, emoção, ação. Você não sente raiva porque alguém te irritou. Você sente raiva porque algo aconteceu, situação. Você interpretou de forma negativa, julgamento, e isso gerou uma emoção. A raiva é a consequência, não a causa. Esse é o ponto que separa o impulsivo do consciente. O impulsivo vive refém da equação automática. O estoico reescreve a equação. A fórmula estoica para responder com poder. Vamos ajustar a equação com base na prática estoica. Situação neutra. Plus, julgamento lúcido. X, respiração consciente. Resposta assertiva. Parece simples, mas muda tudo. O segredo está no meio da equação, o julgamento. Você pode até não controlar a situação, mas o julgamento é seu. E quando você aprende a identificar e ajustar esse julgamento, a emoção muda. E com ela, a ação muda. O papel da respiração, seu ponto de reinício. A respiração não é só fisiológica, ela é o botão reset do seu sistema nervoso. Em momentos de tensão, raiva, angústia ou ansiedade, o corpo entra em estado simpático, luta ou fuga.
Seu coração acelera, seu foco se fecha, sua racionalidade some. Ao respirar profundamente por 4 a 6 segundos, você ativa o sistema parasimpático, o que reduz o cortisol, desacelera a frequência cardíaca e traz de volta a clareza. A respiração, então, não é uma técnica de meditação, é uma tática de combate. É como um general que chama a tropa de volta antes de atacar. Um exemplo prático. Você está em uma reunião. Alguém te interrompe com sarcasmo. Automático. Situação. Interrupção com deboche. Julgamento. Me desrespeitaram. Preciso me impor agora. Emoção. Raiva. Ação. Contra-ataque. Voz elevada. Conflito. Estoico. Situação. Interrupção com deboche. Julgamento. Essa reação é sobre ele, não sobre mim. Meu valor não está em jogo. Respiração. 6 segundos de pausa. Ação. Resposta firme, mas centrada, sem queda de energia. Resultado? Você se protege e ainda domina o ambiente, com presença, não com grito. O erro de tentar não sentir. A maioria das pessoas tenta se acalmar reprimindo emoções, mas isso gera tensão interna acumulada. O estoico não reprime, ele reestrutura. Ele reconhece o que está sentindo, investiga o julgamento por trás disso e escolhe conscientemente como responder. Esse é o ponto central. Você não controla o que sente de imediato, mas controla o que faz com o que sente. E esse controle, esse espaço entre emoção e resposta, é o berço da calma. A calma é construída em milésimos de segundos. Entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Esse espaço se chama consciência. E quanto mais você o fortalece, mais você se torna livre. É nesses milésimos que você decide. Se reage como ontem, ou se responde como quem está evoluindo. Essa pequena janela é onde o futuro muda, porque ali nasce o comportamento que constrói ou destrói sua vida. Como praticar a matemática da calma no dia a dia? 1. Identifique a equação automática, o que você costuma julgar de forma exagerada, os situações, pessoas, padrões. 2. Respire antes de responder, o 4 segundos inspirando, o 2 segundos de retenção, o 6 segundos expirando. 3. Reescreva o julgamento, em vez de "isso é um desastre", o substitua por "isso é um desafio que posso enfrentar". 4. Haja com base no seu eu futuro, não no seu eu ferido. A calma é um hábito, e hábitos se criam com repetição, não com vontade. Você quer transformar sua vida? Então comece transformando o espaço entre estímulo e resposta, porque é ali que mora sua liberdade real. Agora que você domina a matemática da calma, precisa de um motivo maior para continuar praticando, mesmo quando ninguém estiver vendo, mesmo quando for mais fácil reagir. Para isso, você precisa embarcar na jornada do herói interno, porque só quem atravessa a própria sombra encontra poder verdadeiro, a jornada do herói interno. Toda história épica começa com um chamado, mas o verdadeiro herói não vence monstros lá fora. Ele vence as próprias ilusões. Você não precisa atravessar desertos, conquistar reinos ou enfrentar dragões para viver uma jornada heróica. Você só precisa ter coragem de encarar sua mente com verdade. O que define um herói? Não é força, nem fama, nem invulnerabilidade. É a disposição de atravessar o que assusta. A verdade sobre si mesmo, a dor que você tenta evitar, as máscaras que você criou para agradar os outros, a dependência emocional de aceitação, a preguiça mental de repetir o conhecido. O herói não é quem vence tudo, é quem não foge de si. O estoicismo é o mapa dessa jornada. Ele não te leva para fora, ele te leva para dentro. E esse caminho exige mais coragem do que qualquer batalha externa. A sombra como passagem. Carl Jung dizia,
Aquilo que você evita em si mesmo é o que mais precisa integrar. O estoico entende isso antes de qualquer outro. Ele reconhece que há partes em si que são frágeis, impulsivas, egoístas ou vaidosas, mas em vez de esconder, ele as observa e transforma. A sombra não é inimiga, ela é o convite à maturidade. O mundo moderno ensina a buscar ser melhor. O estoicismo ensina a ser mais inteiro. O ponto de ruptura, todo herói passa por ele. É o momento em que a dor bate mais forte, o fracasso parece certo, o caos domina. E aí vem a pergunta: vale a pena continuar? Nesse instante, a maioria desiste. Volta para o antigo, para o confortável. Abandona o processo de crescimento. Mas o estoico fica. Ele permanece, mesmo quando está cansado, mesmo sem aplausos, mesmo com medo. Porque ele entendeu algo que muda tudo. A dor não é sinal de que está dando errado. A dor é sinal de que você está atravessando a parte que ninguém quer atravessar. Histórias reais de heróis comuns. Pense em alguém que perdeu tudo: trabalho, estabilidade, rotina, e decidiu reconstruir com silêncio e firmeza, sem autopiedade, sem vitimismo, sem holofotes. Ou alguém que vive com uma limitação física, mas que acorda todos os dias com propósito, disciplina e dignidade. Essas pessoas são heróis modernos, porque escolheram a fortaleza interna em vez do colapso emocional. Elas vivem o estoicismo sem saber o nome da filosofia, a prática diária da jornada. Você quer viver como um herói estoico? Então precisa aceitar que sua mente vai resistir. Ela vai dizer: hoje não, está difícil demais, você merece uma pausa, você não vai conseguir. E é aí que nasce a diferença. O herói não espera sentir vontade para agir. Ele age porque é coerente. Ele honra seu caminho com ação, não com emoção. A cada dia em que você age de forma alinhada, mesmo sem vontade, a cada vez que você respira antes de reagir, a cada vez que você recusa atalhos fáceis, você fortalece o herói interno, a travessia e o retorno. Todo herói, após vencer suas batalhas internas, volta para o mundo com um presente: consciência. Ele enxerga mais, sente mais, age melhor. Ele se tornou referência, não por querer ser seguido, mas por ser inteiro. Esse é o verdadeiro fim da jornada. Voltar ao mundo com sabedoria suficiente para ajudar outros a atravessarem também. E isso só é possível quando você entendeu: a força não vem do que você enfrenta. A força vem de quem você se torna ao atravessar. Pare de esperar que os outros salvem você. Torne-se o tipo de pessoa que seria capaz de te salvar. Agora que você entendeu a profundidade da sua própria jornada interior, é hora de proteger aquilo que você conquistou. Porque sem controle da atenção, você será arrastado de volta para o barulho. E por isso, no próximo capítulo, vamos revelar a ferramenta invisível mais poderosa do estoico: a atenção. A ferramenta invisível, atenção. Não é o tempo que falta, é a atenção que você perde. E uma mente que não sabe para onde direcionar sua atenção se torna prisioneira do caos. Vivemos na era da distração. Mas o que poucos percebem é que isso não é um problema tecnológico, é um problema filosófico. Você não precisa de mais horas no dia. Precisa de lucidez sobre o que merece seu foco. E o estoicismo sempre soube disso. Muito antes dos algoritmos e notificações, os estoicos já ensinavam que aquilo que você nutre com atenção cresce. A atenção é a escolha de valor. O que você foca revela quem você é e quem você está se tornando. Se você passa o dia com atenção voltada para comparação, crítica, medo ou drama, sua mente se adapta a esse padrão.
Por outro lado, quando você direciona sua atenção para o que importa, mesmo que por poucos minutos, você planta raízes profundas de presença e autocontrole. A qualidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Marco Aurélio. E seus pensamentos nascem de onde você coloca sua atenção. A armadilha da atenção fragmentada. Estudos em neurociência mostram que, após uma distração, o cérebro leva em média 23 minutos para recuperar foco profundo. Agora pense, quantas vezes por dia você é interrompido, quantas vezes você mesmo se interrompe, cada vez que você muda de aba, checa o celular, cede ao impulso da notificação, seu cérebro é jogado no raso. E viver no raso significa pensar pouco, decidir mal e viver cansado. O estoico protege sua atenção como um guerreiro protege seu território. Ele sabe que o que entra pela atenção afeta o pensamento, que afeta o comportamento, que define o destino. Por isso, ele vigia, ele seleciona, ele filtra. Não é sobre fechar os olhos para o mundo. É sobre não permitir que o mundo dite o que é importante. A prática da atenção consciente. Atenção é um músculo, e como todo músculo, ela precisa de treino. Aqui está um exercício estoico e moderno para treinar sua atenção. 1. O alvo do dia. Comece seu dia escolhendo um único ponto de atenção prioritário. Exemplo: hoje, minha atenção estará 100% na minha presença em conversas. Isso treina a mente a voltar ao eixo ao longo do dia. 2. A interrupção consciente. Toda vez que for interrompido, respire fundo e pergunte: esse foco me aproxima ou me afasta do que importa? Se afasta, descarte. Se aproxima, retorne com intenção. 3. O diário de atenção. Antes de dormir, anote: o que dominou sua atenção hoje? O que poderia ter recebido mais foco? Isso cria consciência retroativa e prepara sua mente para melhorar no dia seguinte. A atenção como poder invisível. Você quer mais clareza? Foque. Quer mais paz? Foque. Quer agir com presença? Foque. A mente agitada salta de estímulo em estímulo. A mente estoica escolhe o que merece ser regado, porque ela entendeu: atenção é o solo da ação. Se você cultiva o superficial, colherá ansiedade. Se cultiva o essencial, colherá presença, direção e propósito. Um exemplo real. 2 profissionais têm o mesmo talento. Um passa o dia distraído, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. O outro protege sua atenção como um templo. No final de um mês, de um ano, de uma década, quem você acha que construiu algo sólido? A diferença não foi talento, foi atenção aplicada com constância. O homem que tem coragem de dizer não ao mundo para dizer sim ao que importa é livre. Releitura estoica contemporânea. A disciplina da atenção é a base da liberdade interior. Porque quem controla a atenção decide o que pensar, decide o que sentir, decide como agir. E quem decide isso, decide o próprio destino. Agora que você entendeu o poder invisível da atenção, está na hora de transformar isso em um sistema. Porque clareza sem estrutura vira esquecimento. No próximo capítulo, vamos montar juntos um sistema de resiliência estoica, para que você não precise mais depender de motivação, apenas de direção, como construir um sistema de resiliência. A força de um homem não está em como ele reage nos dias bons, está em como ele permanece firme nos dias difíceis. Mas como manter constância quando tudo falha? Como agir com propósito quando o cansaço domina, quando as emoções gritam, quando a mente vacila? A resposta não é motivação, é sistema. Por que motivação falha? Porque a motivação é um estado emocional. E estados emocionais são passageiros. Hoje você acorda inspirado, amanhã nem levanta da cama. A motivação depende de fatores externos: humor,
clima, feedback, energia. Se você se baseia nela, viverá como um barco à deriva. O estoicismo ensina o oposto. Não dependa do impulso, dependa do hábito. Leitura moderna de Sêneca. O que é um sistema estoico de resiliência? É um conjunto de práticas, princípios e micro-hábitos que 1. Te mantém alinhado mesmo quando o mundo está fora do eixo 2. Reforçam sua identidade estoica, diariamente. 3. Reduzem o impacto de distrações e impulsos. Um sistema de resiliência é um escudo interno construído com ação consistente. E o mais importante, ele é seu. Personalizado. Simples. Intencional. Os 3 pilares de um sistema estoico. 1. Âncora matinal. É a prática que você faz todo dia ao acordar, antes de o mundo te invadir. Exemplos. Ler um trecho de meditações ou frases estoicas curtas. Respirar por 3 minutos com atenção direcionada. Escrever a pergunta do dia. O que está sob meu controle hoje? A âncora matinal define o tom interno do dia. Ela te posiciona no centro antes que o mundo te empurre para a margem. 2. Reset estratégico. Durante o dia, defina micropausas intencionais para recalibrar a mente. Como? 3 respirações profundas antes de mudar de tarefa. 1 minuto de silêncio após uma reunião. Revisar uma frase de foco como: nem tudo merece minha resposta. Esses resets evitam o acúmulo de tensão e reduzem decisões impulsivas. 3. Revisão noturna. Antes de dormir, faça um fechamento do dia. O que eu fiz que me fortaleceu hoje? O que preciso ajustar amanhã? Em que momento me perdi? E por quê? Essa revisão é baseada no hábito de Epicteto. Examine seu dia como um general examina sua tropa. É assim que você transforma dias comuns em dias de construção interior. O poder da repetição silenciosa. Você não precisa de grandes rituais. Precisa de pequenas ações repetidas com intenção. Isso molda o cérebro, fortalece a mente e cria estabilidade, mesmo em tempos incertos. A repetição silenciosa não é monótona, é reforço de identidade. A cada vez que você cumpre sua âncora, faz seu reset e revê o dia, você envia ao cérebro o sinal. Eu sou alguém que vive com clareza. E com o tempo, isso deixa de ser prática. Vira quem você é. Obstáculos não cancelam o sistema. Você vai falhar um dia, vai esquecer, vai errar. Mas o sistema existe justamente para os dias ruins. Nos dias bons, ele te fortalece. Nos ruins, ele te sustenta. Essa é a beleza de um sistema estoico. Ele não exige perfeição. Ele exige apenas comprometimento com o próximo passo. Como construir o seu sistema agora? 1. Escolha sua âncora matinal. Leitura, respiração, pergunta estoica. 2. Defina 2 pontos de reset no dia antes do almoço e fim do expediente. 3. Crie um ritual de revisão noturna. 3 perguntas. Plays, anotação rápida. 4. Use frases. Guia. O controle é direção, não força. O calma não é ausência de emoção, é domínio sobre ela. O responda como quem já sabe quem é. Imprima essas frases. Grave no celular. Use como lembretes visuais. Você não precisa controlar tudo. Precisa apenas de um sistema que mantenha sua direção, mesmo na tempestade. Agora que você tem um sistema, está pronto para entrar na vida real com estrutura e presença. Mas como aplicar isso no ritmo acelerado de uma rotina moderna? No próximo capítulo, você vai conhecer a rotina estoica moderna, um mapa prático para transformar seu dia em um campo de treino da mente forte. A rotina estoica moderna. O que você faz repetidamente é o que você se torna, e o que você se torna define o que você suporta, conquista e inspira. Por isso, o estoico não busca um dia perfeito, ele constrói uma rotina sólida.
Não porque precisa de rigidez, mas porque a estrutura libera sua mente para focar no que realmente importa. A rotina estoica moderna não é militar. Ela é intencional, silenciosa e precisa. Ela transforma o tempo em direção. Rotina estoica não é sobre fazer mais. É sobre fazer menos coisas com mais consciência. O objetivo não é produtividade cega. É clareza. É viver alinhado com seus princípios, mesmo nas tarefas mais simples. Não é que temos pouco tempo, é que perdemos muito tempo. Max Sêneca. O dia dividido em 3 atos. A estrutura estoica divide o dia como um dramaturgo divide a peça. 1. Ato da manhã. Preparação e direção. 2. Ato do meio. Ação e resiliência. 3. Ato da noite. Reflexão e alinhamento. Essa divisão te mantém presente em cada fase. Você para de sobreviver ao dia e começa a conduzi-lo com lucidez. Ato 1. Manhã. Preparação estoica. A primeira hora do dia define sua mente. O estoico acorda e já lembra. Hoje enfrentarei ignorância, vaidade, pressa e ingratidão. Marco Aurélio. Não como pessimismo, mas como preparação. Amanhã deve conter, no mínimo, silêncio consciente, 5 minutos sem estímulos externos, leitura curta estoica. Primeiro parágrafo pode mudar seu eixo. Escrita ou pergunta central do dia. O que está sob meu controle hoje? Como quero responder ao mundo? Isso é escudo mental, é bússola, é o começo da jornada com os pés firmes no chão. Ato 2. Meio do dia. Ação com resiliência. Aqui, o foco não é ritual, é conduta. Você está no mundo. Reuniões, estudos, trânsito, desafios. É aqui que o estoico é testado. Práticas para o meio do dia. Mini reset ao meio-dia, o 1 minuto de respiração, o releitura da intenção do dia, o pequeno ajuste de foco, atenção em movimento, o antes de falar, pausar o antes de decidir, respirar o antes de reagir, lembrar, isso merece minha energia. Presença nas ações simples, o comer com atenção, o caminhar observando o corpo, o escutar com interesse real. Essas atitudes não consomem tempo, elas devolvem energia. Ato 3. Noite. Reflexão estoica. A noite não é só descanso, é refinamento da consciência. Sêneca fazia uma espécie de auto-julgamento diário. Ele não buscava culpa, mas clareza. Prática noturna estoica. Silêncio antes de dormir. 3 perguntas. 1. O que fiz bem hoje? 2. O que fiz que me distanciou de quem quero ser? 3. O que vou ajustar amanhã? Leitura final ou frase de encerramento. Exemplo. A serenidade é minha escolha, não a concessão do mundo. Essa revisão final recalibra o caráter e prepara a mente para o dia seguinte com propósito, não com peso. A força do ordinário. A rotina estoica moderna não impressiona. Ela não busca performance, ela busca profundidade. É por isso que funciona. Ela é silenciosa, constante, imperfeita e poderosa. Porque se baseia em um só princípio, coerência diária, esforço ocasional. Você não precisa mudar sua vida inteira agora, mas precisa mudar a forma como vive hoje. Um dia vivido com presença é o primeiro passo para uma década com propósito. Dica prática, ritual da pedra. Tenha um objeto simbólico, uma pedra, pulseira, marcador. Toda vez que tocá-lo, repita mentalmente. Lembre-se de quem você está se tornando. É um lembrete físico de uma intenção invisível, simples, profundo, transformador. Agora que você construiu estrutura, consciência e ação, chegou o momento mais desafiador. Encarar o último inimigo, a voz interna que sabota tudo, você mesmo. No próximo capítulo, vamos falar da resistência mais sutil e poderosa que existe. Você contra você. O último obstáculo, você mesmo.
Tudo o que você precisa já está em você. Mas existe algo entre você e esse poder. Você mesmo. Ninguém te segura tanto quanto você. Ninguém te cobra tanto quanto você. Ninguém te sabota com tanta sutileza quanto sua própria mente. Não é o mundo. Não é o governo. Não são os outros. É a sua voz interna mal treinada. A guerra invisível. Essa voz que diz: você não está pronto. Você vai falhar. É melhor adiar. E se te julgarem? Você não merece isso. Ela não grita, ela sussurra. E justamente por isso tem tanto poder. Você acredita nela porque ela soa como você. Mas essa voz não é racional. Ela é o reflexo de medo, culpa, rejeição antiga, traumas não resolvidos. É a parte da sua mente que ainda prefere a segurança do conhecido à incerteza do crescimento. O estoico reconhece e responde. O estoico não silencia a voz sabotadora com raiva ou negação. Ele a escuta com firmeza. Isso que você está dizendo é útil, é verdadeiro, é baseado em valores ou em medo. E ao perguntar, ele separa a verdade da distorção. Esse é um dos maiores atos de coragem da vida moderna. Não acreditar em tudo que você pensa, a armadilha da autocrítica disfarçada. Muitos acreditam que se criticar o tempo todo é sinal de maturidade. Mas viver em julgamento constante não te torna melhor. Te torna paralisado. O estoico não busca perfeição. Ele busca clareza e consistência. Quando erra, ele corrige. Quando vacila, ele ajusta. Quando falha, ele aprende. Mas nunca se afunda em autopunição. Porque sabe, a autocompaixão é a base da persistência verdadeira. O inimigo interno tem forma, procrastinação, comparação constante, apego à opinião alheia, dificuldade em terminar o que começa, medo de ser rejeitado por viver sua verdade. Esses são os disfarces da sua resistência. E a única forma de vencê-los é atravessar a dor de crescer. Isso exige silêncio, verdade e firmeza, a armadura estoica contra si mesmo. O estoico se protege do seu próprio ego com 3 armas. 1. Lucidez brutal. Estou fugindo ou estou crescendo? Pergunta simples. Resposta libertadora. 2. Ação mínima diária. Quando a mente resiste, ele age mesmo assim, em pequenos passos. A dúvida não desaparece antes da ação. Ela desaparece por causa da ação. 3. Auto-honra silenciosa. Ele celebra em silêncio cada vitória interna. Não precisa que o mundo veja. Precisa apenas saber que está se tornando alguém que respeita. A voz muda quando você muda. À medida que você age com constância, mesmo em meio ao medo, a sua voz interna começa a se transformar. De sabotadora, ela vira aliada. De crítica, ela vira guia. De acusadora, ela vira protetora. Você não nasceu com uma mente forte. Você a constrói, todo dia, em silêncio. A maior vitória é vencer a si mesmo. Marco Aurélio. Essa frase não é uma metáfora. É o resumo da jornada estoica. E agora você está pronto para isso. Agora que você confrontou seu último obstáculo, sua própria mente, chegou o momento de consolidar tudo que viveu nesta jornada. No encerramento, vamos reunir os princípios que você aprendeu e te entregar a chave final. Uma pergunta que pode mudar seu destino. A chave final da jornada estoica. Você chegou até aqui, não apenas assistindo a um vídeo, mas atravessando a si mesmo. Você enfrentou as mentiras sobre a calma, enxergou a armadilha da mente, reescreveu sua relação com o sucesso, descobriu que não precisa reagir como sempre reagiu, percebeu que rotina é ritual e que o maior obstáculo sempre esteve no espelho, mas agora algo em você mudou. Você não é mais o mesmo de quando começou este caminho, e essa mudança, por menor que pareça, é o início da sua liberdade. O que você faz com isso agora?
Não guarde este conteúdo como algo que você entendeu. A compreensão sem prática é apenas adorno intelectual. Você precisa escolher um princípio para aplicar ainda hoje. Pode ser uma frase estoica que você anotou, um hábito da rotina estoica, um reset de atenção no meio do dia, uma escolha mais consciente diante de um impulso. O tamanho da ação não importa. O que importa é o compromisso. A pergunta que fecha e abre, guarde essa pergunta. Escreva, reflita, volte a ela toda semana. Hoje, fui fiel a quem estou me tornando, ou escravo de quem sempre fui? Essa pergunta reorganiza sua alma. Ela te lembra que todos os dias você está moldando seu caráter. Não com grandes decisões, mas com pequenos gestos invisíveis. O estoico vive para se tornar digno da própria vida. E isso começa agora. Convite final. Se você sentiu que essa jornada te moveu, compartilhe, não por vaidade, mas porque há pessoas que precisam dessa mensagem tanto quanto você precisava. Comente aqui embaixo. Qual foi a ideia que mais te confrontou ou mais te libertou? E lembre-se, a jornada não termina aqui. Ela recomeça toda vez que você acorda e escolhe a firmeza no lugar da fuga, o silêncio no lugar da gritaria, a lucidez no lugar da pressa. Continue, mesmo em silêncio. O mundo sente a presença de quem não precisa provar nada, apenas ser.